Fique agora com o podcast Fraternal. Apresentação: Luiz de Vitro. Convidada de hoje é a jornalista Lara Santana. Boa noite a você que está nos acompanhando. Eu sou Lara Santana e está começando mais uma edição do podcast Fraternal. Hoje eu estou com o Luiz Henrique, que normalmente apresenta esse programa, mas hoje, especialmente, ele que será o entrevistado da noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Lara. Prazer enorme estar aqui novamente com você, com o Jefferson, com o Ricardo, Camara, com todos aqui do rádio, gravando aqui para vocês mais um bate-papo aqui de uma forma bem descontraída, informal, esse nosso podcast aqui da rádio. Que bom. O Luiz Henrique, ele é palestrante, professor de educação socioemocional e especialista em remissões e curas espontâneas, e é responsável pela Holoclínica Escola de Saúde Integral. O tema de hoje é meditação. Então, conta pra gente um pouquinho o que é a meditação. Então, diferentemente do que o pessoal geralmente pensa, né, que meditação é a gente sentar lá e ficar naquela postura, né, realizando a meditação, Lara, a meditação, na verdade, é um estilo de vida que a pessoa pode ter, uma forma na qual ela vive a vida. Porque o que acontece? A meditação nada mais é do que a gente ficar no momento presente. Então, eu posso praticar a minha meditação quando eu estou, por exemplo, lavando a louça. Só pelo fato de eu sentir a água ali batendo na minha mão, ficar ali na sensação do tato. Eu, por exemplo, posso praticar minha meditação quando eu estiver caminhando. Então eu vou caminhando e vou sentindo a sensação do meu pé dentro do calçado. Eu vou sentindo a sensação do ar batendo no meu rosto, do vento batendo no meu rosto. Eu posso praticar uma meditação contemplativa uma vez que eu olho uma determinada árvore, olho um determinado passarinho e eu fico ali no momento presente, no aqui e agora que a gente chama. E aí a gente tem a meditação formal, que a gente chama, né? E a meditação informal. O que é a meditação formal? É quando eu realmente paro e sento naquela posição de meditação que as pessoas estão habitualmente, conhecem, né? E a gente tem a meditação informal, digamos assim, que é a meditação pro dia a dia, que é quando a pessoa medita enquanto ela está fazendo a caminhada, quando ela medita enquanto ela está lavando a louça dela, tomando banho, escovando os dentes. Então, o que é meditar? É estar no momento presente. Só que a gente tem alguns outros tipos de meditação também, que é quando a gente emana amor e compaixão para as pessoas, ou para todos os seres. Que a gente fala que a meditação é Karuna, que é a meditação da compaixão, quando a gente se sensibiliza pelo sofrimento de todos os seres, de todas as criaturas. E existe também a meditação da bondade amorosa, que é quando eu emano para todos os seres o meu desejo profundo de que eles sejam felizes e encontrem a felicidade. Então, basicamente, a meditação ela é dividida dessa forma e é assim que a gente pode praticar a meditação no nosso dia a dia. Entendi. E existem outros tipos de meditação, além dessas que você comentou? Existem vários estilos de meditação, né? Vários tipos de meditação. A gente tem a meditação de atenção plena, que é, por exemplo, mindfulness em inglês, né? Que é a gente ficar no momento presente sem nenhum tipo de conotação ou vinculação religiosa, né? Não tem nenhuma abordagem religiosa, filosófica junto. A gente também tem uma meditação, que eu participei de um retiro, que se chama meditação Vipassana, que é uma meditação que vem de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? O Buda histórico. Só que ele também é um retiro que não tem nenhuma conotação religiosa, que a gente pratica ali a atenção às nossas sensações, a sensação que está no nosso corpo e tudo mais. Nos 3 primeiros dias do retiro, a gente pratica o Anapana, que é a prestar atenção na nossa respiração. E do 4º dia em diante, até o 10º, a gente pratica o Vipassana, que é prestar atenção nas sensações do corpo. E no último dia, né, do retiro, antes da gente ir embora, a gente ainda aprende uma técnica de amor e compaixão, que é o metta, que é quando a gente emana amor e compaixão para o universo. Mas existem outros tipos de meditação, que são algumas meditações em movimento. Por exemplo, o yoga é uma meditação em movimento,
Porque através do nosso corpo, a gente começa a prestar atenção nos asanas, que são as posturas, e a gente, através de alguns movimentos suaves, realizamos uma meditação em movimento. Uma outra meditação em movimento são as danças antigas de alguns povos, que a gente chama até de uma terapia, que é as danças circulares. A dança circular, ela é como se fosse um mantra em movimento. Porque as pessoas elas fazem uma sequência indo para o meio e para fora da roda, fazendo círculo para um lado, né, rotacionando para um lado e para o outro. Então é como se fosse um mantra em movimento. O que é um mantra, Lara? O mantra é quando a gente repete uma palavra 3 ou mais vezes. Então, por exemplo, um outro tipo de meditação que hoje em dia é muito popular e as pessoas praticam muito é o Ho'oponopono, o Ho'oponopono, que é uma meditação havaiana, na qual a cada 5 minutos, né, nós praticamos ela 15 minutos, só que a gente faz por intervalos de 5 minutos, a gente repete as palavras sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Né? E aí a gente tem que começar sempre essa meditação com uma petição. Então a gente fala assim, universo ou Deus, limpe em mim tudo aquilo que está causando, por exemplo, a minha doença no estômago. E aí durante 5 minutos a pessoa repete lá o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E existe algum motivo por ter essa repetição? Existe algum... A repetição é justamente para o nosso cérebro ele entrar num estado de relaxamento e num estado de atenção. Porque esse tipo de meditação ela usa como apoio a palavra, o som. Toda meditação a gente precisa de uma ancoragem, de um apoio. Tá? Então no Vipassana a gente usa como apoio a respiração. A gente usa também no Anapana, né, que é a respiração. No Vipassana a gente usa as sensações do corpo. E no Ho Oponopono a gente usa o próprio som, a própria palavra que a gente está emitindo. Só que o que as pessoas confundem? Elas acham que a meditação, por exemplo, o Ho Oponopono, você vai ficar lá repetindo igual um papagaio. Sinto muito, me perdoe, te amo, salgadinho, né? Igual pessoas que param para fazer oração de manhã e vai fazer a oração e fala assim, para nós que estamos fazendo, amém. Né? Não adianta. Então a pessoa tem que ter uma introspecção. Então quando ela vai falar sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato, ela tem que falar, né? Sinto muito, sentindo as palavras do fundo do coração dela, né? Porque senão não tem aplicabilidade nenhuma aquilo ali, só é um papagaio. Sim. E a gente tem uma meditação que as pessoas praticam muito, só que na verdade para quem pratica a meditação a gente nem chama de meditação, que é a famosa meditação guiada. A meditação guiada, a pessoa ouve um áudio, né, que vai falando para ela, relaxe seu corpo, imagine que você está numa praia. Isso daí é uma autoindução, é uma auto-hipnose. Está induzindo, sim, a um estado de relaxamento, é benéfico do ponto de vista da saúde, mas a gente não pode considerar como uma meditação. Por quê? Porque tem alguém que está conduzindo a pessoa. A meditação é quando você, por si só, consegue entrar nesse estado de introspecção, tá bom? Entendi. E como você avalia qual meditação é a mais indicada para os pacientes da clínica? Quando a gente está falando dessa questão da meditação, acontece que a maioria das pessoas que eu atendo, né, praticamente todas, são brasileiras. Estão aqui imersas numa cultura ocidental. Então a gente realmente começa pelo que é o senso comum, que é a famosa meditação guiada, que na verdade está muito mais para um relaxamento, né, para uma técnica de auto-hipnose, do que para uma meditação. E existe algum preconceito das pessoas quando você fala, tem que fazer meditação? Existe porque, principalmente, determinadas religiões colocam a meditação como algo religioso. E muitas pessoas associam que a meditação é quando a gente deixa a nossa cabeça vazia. E algumas linhas, principalmente ligadas à parte cristã, tem aquela famosa frase, mente vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas não tem como a gente esvaziar a nossa mente, né? A gente só vai conseguir esvaziar a nossa mente o dia que a gente morrer, aí o nosso cérebro realmente desliga. Mas tem como a gente direcionar, a gente dar um foco. E é isso que a meditação faz, né? Quando se a gente pensar do ponto de vista do espiritismo, da espiritualidade, quando a gente fica no momento presente, a gente está dando menos vazão aos pensamentos, tanto do passado quanto do futuro.
Então eu estou fazendo com que a minha assinatura energética, que é o que eu penso mais o que eu sinto, não esteja conectado com nenhuma frequência baixa, com nenhum obsessor, com nada do tipo. Isso faz com que a meditação sirva como um ótimo autopasse, uma ótima limpeza que a pessoa pode fazer para aumentar o campo energético dela, a aura dela, a parte energética, tá? Entendi. E para quem nunca teve nenhum contato com a meditação, como que você orienta ela a fazer? Então, a gente começa pela meditação guiada, né? Geralmente eu envio para ela um áudio, ou então eu mesmo gravo um áudio direcionado para aquela queixa dela, por exemplo, dor na lombar. Eu faço ela fazer uma meditação imaginando a região da lombar, sentindo que tem uma luz azul que está entrando ali, que está limpando, que está relaxando. Mas o que é uma meditação realmente para quem está com uma dor, por exemplo? Em níveis mais profundos, é a pessoa usar aquela própria dor que ela está sentindo no dia a dia dela como um apoio. Então ela vai sentir aquela meditação, aquela dor, vai olhar para aquela dor e vai procurar fazer de tudo para não sair do foco daquela dor que ela está sentindo. Porque olha só, a pessoa fica lá o dia inteiro com a dor e fica incomodando, fica brigando com a dor. Quando ela começa a querer prestar atenção na dor, a cabeça dela quer pensar em um monte de coisa menos na dor, que era o que estava tanto incomodando ela. Então a gente usa a própria dor como apoio. E os próprios monges budistas provaram que quando a gente usa uma dor como apoio, a dor vai diminuindo. E isso é comprovado, inclusive, por testes físicos com um eletroencefalograma. Você vê o padrão de onda do cérebro e vê que a dor que a pessoa está sentindo diminui. Tá? Legal. E de que forma o yoga está relacionado com a meditação? Como que você junta as duas coisas numa só? Quando a gente vai fazer algumas posturas dentro do yoga, né, a gente faz os movimentos prestando atenção naquele movimento que a gente está fazendo. A gente tem que prestar tanta atenção que a gente não pode se comparar com a outra pessoa que está fazendo aquela postura. E tem muitos exercícios também de pranayama. Exercícios de pranayama são exercícios de respiração dentro do yoga, né? Que faz com que a pessoa também volte ao momento presente. Então a meditação, o yoga, assim como a dança circular, é uma verdadeira meditação em movimento. E eu gostaria de fazer um parênteses, porque a própria oração também libera os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios dentro do nosso corpo que a meditação libera. Por quê? Porque foi comprovado cientificamente que quando a gente dobra o joelho e abaixa a nossa cabeça, automaticamente essa parte aqui da frente, ela enche aqui de sangue. E aí, quando essa parte aqui, que é o nosso lobo frontal, enche de sangue, faz com que a pessoa automaticamente se torne menos insegura. Então é como se, quando a pessoa faz uma oração, quando ela se ajoelha, automaticamente o medo que ela está sentindo da vida ou das aflições que ela está passando diminui. E ela se sente uma pessoa muito mais segura, muito mais protegida. Então é como se, na minha opinião, Deus tivesse gravado no nosso corpo um código para a gente ter uma certa humildade e pedir auxílio e ajuda em determinados momentos da nossa vida. Entendi. E existe alguma posição em específico que a gente tem que ficar para entrar nesse estado de meditação ou não? Para você conseguir atingir isso através da oração, é como eu falei, seria interessante a pessoa ajoelhar e abaixar a cabeça, né? Sim. Quando a gente está falando da meditação, a melhor postura é aquela postura triangular mesmo, que é quando a pessoa cruza as pernas, né? Relaxa as mãos em cima dos joelhos, né? E ela mantém uma postura da coluna ereta, muitas vezes com o olho semicerrado, né? O olho não fica todo fechado, ele fica quase fechado. E a gente também aconselha a colocar a ponta da língua no céu da boca, porque isso daí ajuda na salivação e tudo mais. Porque às vezes quando a gente fica com a boca simplesmente relaxada, começa a vir muita saliva, às vezes a pessoa vai engasgar, vai dar uma tossida. Então tem todas essas técnicas, né? Essas microposturas, somando essa postura maior, que faz com que seja uma postura adequada para a pessoa entrar nesse estado de meditação, de introspecção. Entendi. E se, por exemplo, a pessoa estiver no meio da rua e ela tiver muito, não sei, aconteceu alguma situação que ela ficou um pouco nervosa, tem como ela fazer a meditação ali? Tipo, ou precisa ser num lugar
Não, Silêncio, não parado, precisa. sentada. Não precisa. Para você ter noção, eu sou praticante de arte marcial, de jiu-jitsu. E para mim o jiu-jitsu é praticamente uma meditação. Por quê? Porque se eu não estiver prestando 100% de atenção ali naquele momento, ou o cara vai quebrar meu braço, vai quebrar minha perna, vai me apagar, vai me estrangular. Então a atenção ali é tão grande que eu não consigo pensar em mais nada. E eu desde de criança, eu sempre senti que para mim a arte marcial era uma terapia, era uma meditação. Só que eu não sabia que realmente a meditação é isso. É entrar nesse estado de atenção plena, de introspecção, de tal forma que você está 100% ali presente. Não é à toa que a grande maioria das artes marciais, elas têm essa palavrinha do do. Então você pode ver que tem o judô, o karatê-do, o aikido. Essa questão do do é o caminho filosófico que a pessoa vai trilhar. E dentro dessas linhas, todas elas vêm do Zen budismo. Então muitos dos monges, inclusive monges antigos chineses também, que são lá do templo Shaolin, que vem do Kung Fu, eles usam a própria prática da arte marcial, assim como o yoga, que tem essa questão do movimento, como uma meditação. Então, respondendo bem pontualmente a sua pergunta, a pessoa até dentro de um vagão de trem ela pode meditar, porque ela pode usar a parede como apoio, olhar para aquela cor e ficar ali naquela tensão, ou usar o som do metrô fazendo aquele barulho como apoio. Então, basta ela escolher um dos 5 sentidos que ela pode usar como apoio, que é o tato, a visão, o paladar, o olfato ou a audição. Ela pode usar qualquer um dos 5 sentidos como apoio para meditar, independentemente de onde ela estiver. Tá? Entendi. E existem técnicas para usar os 5 sentidos? A Sim. respiração é bastante famosa, né? Acredito que Isso. bastante gente A conhece. principal ancoragem é através da respiração, mas a gente pode fazer a ancoragem através do olfato, acendendo um incenso, borrifando um perfume no ambiente, colocando uma fruta, alguma coisa do tipo. Os óleos essenciais Óleos também servem essenciais, né? Mas a gente também pode usar um mantra como apoio, ouvir um mantra, né? Ou o som de um passarinho. Então, você pode usar várias técnicas como apoio. E aí, quando você faz um curso profundo de meditação, o professor, o instrutor, o facilitador, ele ensina todos esses apoios. Entendi. E falando um pouco da ansiedade, crise de pânico, a meditação ela pode ajudar a evitar ou inibir um pouco Esses sintomas? esse Olha, quando a pessoa está com uma síndrome do pânico muito forte, quando ela está com uma depressão muito profunda, como a meditação leva para esse estado profundo de introspecção, muitas vezes a pessoa acessa isso, não é aconselhável ela fazer sem o apoio e o acompanhamento de um psicoterapeuta, psicanalista ou psiquiatra. Mas é comprovado cientificamente que os meditadores, eles têm uma propensão muito menor a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Mas como eu te falo, quando a pessoa chega nesse estágio, é muito importante ela ter o acompanhamento de um terapeuta ou de um médico psiquiatra, tá bom? Entendi. E existe uma rotina para você fazer a meditação? Tem que ser uma coisa frequente ou eu posso fazer só quando eu quero? Muitas vezes as pessoas levam a meditação como um remédio, uma pílula que ela poderia tomar e resolver um determinado problema, né? Mas o ideal é a meditação se tornar uma rotina, um hábito, assim como a atividade física. E assim como a oração, ela realizar ali todos os dias esse momento. Porque ela, inevitavelmente, vai passar por adversidades no dia a dia que ela vai precisar manter o equilíbrio emocional e se centrar. Então, a meditação não pode ser usada como uma bengala, como muitas pessoas acham. Eu vou meditar só o dia que eu estiver muito ansioso, que eu estiver muito nervoso. Não, tem que ser uma prática diária. E o ideal é fazer logo pela manhã ou antes de dormir. Porque é o momento no qual a nossa mente está mais preparada para realizar a meditação. Entendi. E falando da espiritualidade, a meditação é uma forma da gente se conectar com a nossa intuição, com Sim. Né, o universo. Se a gente de for alguma pensar forma. de uma forma geral, se conecta demais com a intuição. Se a gente for pensar pontualmente, por exemplo, na doutrina espírita, no espiritismo, quando eu faço a meditação, automaticamente eu estou diminuindo aqueles padrões vibratórios negativos e estou me conectando, como as pessoas gostam de chamar, com o meu mentor, com
o meu anjo da guarda, que vai ali me dar as intuições, as informações que eu preciso, principalmente para aquele dia. Então, quando a gente fica em silêncio e ouve o nosso coração, que seria ouvir o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, é extremamente benéfico também para a espiritualidade da pessoa, né? Sim. Era isso. Então, acho que é isso, pessoal. A gente falou aqui tudo hoje para vocês sobre meditação e no programa que vem a gente vai estar aqui com a Lara de novo me entrevistando, falando sobre mais temas relacionados a essa questão da saúde integral. Exatamente. Obrigado, pessoal. Boa noite.